Boa tarde, amigos da TV Rio Branco. Programação normal neste feriado nacional. Feriado do Dia de Finados. Por muitos anos, as pessoas mais antigas chamavam o dia de ontem como o Dia de Todos os Santos. Só que agora eles chamam o Dia das Bruxas, na virada do dia 31 para o dia 1º. Não dá para entender. Os supersticiosos não saem nem de casa mais nesses dias. Aliás, espalharam aí que ontem, por volta das 3 da madrugada, estrearam um site aí, exclusivamente com coisas diabólicas. Mas tem muita fake news nessa parada, né? Vamos falar de verdade, de coisas boas. Eu vou começar o programa de hoje entrevistando pela primeira vez aqui o Vanderlei Júnior, está aqui à minha esquerda, e também a Silvana Chaves, à direita. Os dois representam a Faculdade Diocesana FADISE, né? Faculdade Diocesana São José. Vamos falar sobre a 12ª semana acadêmica de teologia da FADISE. Depois, no segundo bloco, também falando em educação, eu vou conversar com o Josiel Marques. Josiel não é estreante não, já veio aqui. Os dois são estreantes, os dois primeiros. Vamos falar sobre o Enem Solidário, da UNAMA, Universidade da Amazônia. Saber a importância de tudo isso e a relevância social, né? Você que não tem dinheiro para pagar, né, um preparativo aí para conseguir então um ingresso na universidade, seja na pública ou na privada, eis aí uma opção. No final do programa, já que tem muita gente aí com problemas psicológicos, vamos dar uma forcinha aqui também, né? Nós temos responsabilidade social também, por que não? Vamos conversar no último bloco com a doutora Eline Alves, psicóloga. Vamos falar aqui sobre vários assuntos, entre os quais esse mal que está atacando muita gente, né? Principalmente depois da pandemia. Muita gente aí com depressão, com vários problemas psicológicos, né? Muita gente querendo cometer suicídio, outros já cometeram. Muito difícil isso, né? Muito difícil mesmo. E é um problema que ataca todos nós, homens e mulheres, crianças, jovens e adultos, pobres e ricos, brancos e pretos, gordos e magros, os altinhos e os baixinhos também. Não escapa ninguém. Depois do intervalo comercial, então, a gente volta para começar a entrevista com o Vanderlei e também com a Silvana. E você está convidado a continuar conosco, porque o programa está apenas começando. Até já. Ok, estamos de volta agora em definitivo. Lembrando que anteontem 2 ônibus saíram de Rio Branco para transportar, né? Transportando, digo, os alunos, os estudantes acreanos que vão representar o Acre nos Jogos Estudantis Brasileiros. O outro já partiram na semana passada, por fase, né? E os resultados positivos começam a aparecer. Já tem medalha, né? Já tem medalha, sim, senhor. Já tem em várias categorias. E certamente teremos muito mais conquistas, muito mais a comemorar. Aliás, no JUBES, são os Jogos Estudantis Brasileiros, o Acre conquistou o 2º lugar nos jogos online, ou videogame, como queira, né? O Dival, que é um acadêmico de Direito da Uninorte, voltou com o 2º lugar. E poderia ter sido campeão. Por quê? Na semifinal ele eliminou ninguém mais, ninguém menos do que o cara que até então era o bicampeão nacional. Bicampeão. E ele eliminou, e ele foi derrotado pelo representante de Brasília, que perdeu para ele na fase de grupos. E perdeu de goleada. Então faltou um pouquinho mais de concentração para que o Acre voltasse com o 1º lugar. Mas de qualquer forma, o 2º lugar, ele esteve aqui com a gente, já ficou de bom tamanho. Temos que comemorar, sim, celebrar esse momento, né?
Com apoio do Arasuper, do Aramix, também do Instituto Medprev Rio Branco, além do óleo natural de avestruz e do Teseus 30. Eu tenho o prazer de conversar agora, então, com o Vanderlei Júnior. Vanderlei com V e I no final? Vanderlei com W e Y no final. É um Vanderlei abusado, diferenciado. Seja bem-vindo, Vanderlei. Tudo bem? Boa tarde, Muniz. Prazer recebê-lo aqui no programa. Prazer é meu. É pela primeira vez aqui na TV Rio Branco. Já participamos na apresentação dos programas de rádio, dos programas da Diocese de Rio Branco. A gente se encontra às vezes lá no estúdio. Lá no estúdio da Rádio Você está saindo e eu chegando. Exatamente. E também na Equacre FM, com o programa Comece Bem o Seu Dia, toda quarta e quinta-feira, de 5 às 6 da manhã. Legal. Eu me criei ouvindo aquele programa da Rádio Difusora. Somos Todos Irmãos. Somos Todos Irmãos. E aí tinha um boletim que era a sequência. Não era Somos Todos Irmãos, o boletim era Nós Irmãos. Nós Irmãos. É isso? Exatamente. E eu achava que o programa também era Nós Irmãos por algum tempo. Mas era um boletim, Todos Irmãos. era como um jornal comunitário. Isso. E agora, o formato lá no início era diferente, né? Normalmente era, sei lá, tinha 2 apresentadores, mas tinha um padre também sempre tinha participação especial do bispo. O bispo, sempre estava o bispo da Moacir. Hoje ele está mais focado nos leigos, apesar de que nós temos padres também apresentando o programa. E havia umas gravações, uma conexão com o noticiário nacional, internacional. Só que hoje isso não precisa mais porque a internet está aí, né? Exatamente. Quando chega no sábado, as notícias nacionais e internacionais já estão aí para todo mundo saber, né? Exatamente, o mundo é outro, né? Mas vamos lá, porque a dona Silvana já está cheia da vida com essa história, só conversando só eu e você. Vamos colocá-la no debate também. Então, Silvana Chaves, seja bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem. Prazer recebê-la aqui no programa também. Obrigada, é um prazer estar aqui. Eu sou acadêmica da FADISE. Na paróquia em que eu atuo, eu sou coordenadora da catequese a nível paroquial, é a paróquia Sagrada Família, e estou lá na FADISE. Onde fica a Sagrada Família? Sagrada Família fica ali, Tucumã, Dias Martins, Ruilino e Mocinha Magalhães, naquela área. Tem o nome da paróquia e da igreja. A paróquia é Sagrada Família. Isso. E as comunidades são São Francisco, Nossa Senhora das Graças, Santa Edviges e a própria Sagrada. Ali, Universitário, Tucumã? Não, Tucumã. Só o Tucumã? Desmembrou do Universitário. O Universitário agora virou outra paróquia, para poder melhor pastorear, né, o rebanho. Ficava muito amplo. Legal. E aí lá no Universitário... Algumas ovelhas poderiam se desgarrar. Para poder acompanhar mais de perto. E o Universitário virou São Judas Tadeu, com a área maior também. E aí tem uma igreja com o mesmo nome? Tem. São Judas Tadeu, lá no Universitário 2, né, se não me engano. Universitário 2. Eu fui um dos primeiros a chegar no Universitário, lá em 86. Aí depois que eu descobri que era uma cidade satélite, depois que eu saí de lá. Por isso que era longe. Eu sempre brinco dizendo que está chovendo no Universitário, não chove nas outras áreas da cidade. Às vezes, bom, é mais fácil chegar... Você chega em Ser Amadora, mas não chega no Universitário. Agora ficou dentro da cidade, literalmente, né? E eu vejo aí, iniciação à vida cristã. Fale um pouco sobre isso, antes de entrarmos de fato no nosso assunto principal. O meu trabalho com a catequese agora chama-se Iniciação à Vida Cristã. E aí a gente tem um trabalho com as crianças. Então a senhora é catequista? Sou catequista. Não posso... assim mesmo a professora de... catequista, não é aula, é um encontro. E não são alunos, são os nossos catequizandos. Tem toda essa mudança de estrutura de nomenclatura. Isso. Ali é a base para a crisma? Sim, para os sacramentos. Por exemplo, se a criança entra com 10 anos ainda não tem, ou o adulto, né, não tem nem o batismo, é nesse processo de iniciação, de conhecer Jesus Cristo, apaixonar-se por Jesus Cristo, que ele vai, ao longo da caminhada de até 3 anos, receber todos os sacramentos. Aprender a orar. As primeiras orações. Pai Nosso, geralmente, Salve Rainha, a gente fala que os 10 mandamentos. Que o primeiro catequista é o pai e a mãe. Mas o que eles não sabem, a gente está lá pronto para compartilhar, para vivenciar com eles. É uma vivência junto. Liturgia e há quanto tempo e catequese. A senhora é catequista? Há 30 anos. Há 30 anos? Eu comecei bem novinha. Não enjoou de fazer isso? Não, eu amo esse serviço. E qual o segredo? Por isso que eu estou estudando teologia, para melhorar
e aplicar lá na minha prática de formação com as catequistas, conversa com os pais, orientação com os pais e com as crianças. Bom, agora quem já está irritado é o Vanderlei, porque a gente está conversando demais. Vamos voltar agora para o Não Vanderlei. fala de catequese que a gente não acaba o trabalho. Vanderlei, eu vejo aí a cruz. A cruz. E símbolo do católico. Símbolo do católico. Como a Silvana falou, né? Como ela falou de onde que era, né? Eu também sou da paróquia de São Jorge. A paróquia de São Jorge fica lá no bairro das Placas, Chico Mendes, Apolônio Salles. Estou ministro da palavra lá na paróquia e faço parte da escola diaconal em vista, sou candidato ao diaconato na igreja. Estou no 3º ano também, junto com a Silvana faz teologia, e eu estou no 3º ano também de teologia na faculdade diocesana. Tá, e aí você tem uma atividade na igreja? Tenho. Hoje eu sou instituído ministro do leitor. Sou leitor. São vários ministérios, né? Isso. Tem ministro do batismo. Ministério da catequista. Ministério da catequista, tem o... Hoje eu sou leitor instituído da igreja. E tem pastoral também, né? Tem pastoral. Nós fazemos as A pastoral está abaixo do ministério? Não de certo modo. Porque a pastoral caminha junto. Porque a pastoral é o agir. Né? É o agir, é o modo de fazer. Então, por exemplo, a catequese é uma pastoral. O Ministério do Batismo é uma pastoral. Quem cuida das famílias é uma pastoral. A pastoral é o modo de agir. E a gente procura trabalhar junto, todos esses serviços pastorais. Desculpe a gente mergulhar fundo nisso aí, mas a gente interessante, vai aqui, são já. curiosidades. É importante aqui. Os grupos de jovens ainda existem? Existem. E qual a diferença entre aqueles grupos de jovens lá dos anos 80 com a renovação carismática? A diferença é o carisma, né? O grupo de jovens, ele tem um carisma diferente. A renovação é relativamente mais jovem, é? Isso. Aqui, pelo menos. A renovação carismática é um movimento da igreja que tem um viés mais, como o próprio nome já diz, né, mais carismático, né, e tem um foco principalmente na questão de oração, fazer o povo orar mais. Os grupos de jovens tinham uma característica mais do encontro do jovem para olhar como que estava a vivência naquele dia, como que algum podia ajudar o outro, tinha mais esse viés, né? Então, cada um tem um viés diferente, tem um objetivo diferente. Como os jovens dizem, tem uma pegada diferente. Exatamente, tem uma pegada diferente. Ainda existe a centralização dos grupos de jovens na paróquia, do bairro e depois Não. Os antiga catedral, que agora não é mais catedral, agora é catedral. A gente chama catedral. Não, desculpa, eu pensei uma coisa e falei outra. Não é mais prelazia. Não, diocese, faz tempo. Diocese. Os grupos de jovens eles acontecem nas comunidades, né? As comunidades das paróquias. No caso, por exemplo, Sagrada Família. Nós temos a matriz, mais três comunidades. Né? Então, em cada comunidade, e na matriz pode haver um grupo de jovens. Né? Então, não tem essa centralidade de ser apenas na matriz. Mas é importante o fortalecimento deles também, né? Tanto dos grupos de jovens quanto da renovação. A gente tem várias formas de trabalhar a juventude. Por exemplo, lá nas comunidades tem a Legião de Maria Juvenil. Então, é um grupo de oração e é com jovens, juvenil com jovens. Que é um carisma diferente do grupo de jovens que nós conhecíamos anteriormente, né? É uma forma diferente de chegar nos jovens, né? De evangelizar o jovem. Então, dentro da igreja, não somente temos as estruturas convencionais, como nós conhecíamos, né? O grupo de jovens, o terço, a Legião de Maria. Então, tem várias formas de evangelização que vai atingir o jovem, a criança e os casais. Eu prometo que esse é o último ponto que eu vou tocar, mas pode terminar. Lá na Sagrada teve até a Romaria agora, que foi essa questão da juventude, a Romaria da Sagrada Juventude. Isso. E nós fizemos uma caminhada de frente da usina de arte, pegando toda aquela regional do setor 6, que era Sagrada, São Judas e Bujari. Fizemos uma caminhada até a Custódia. Legal. Foi muito legal. É uma forma também de evangelizar atualmente. O último ponto para a gente ir para o nosso assunto principal. Ainda existe na organização da Igreja Católica a figura dos monitores? De certo modo, sim. De certo modo, sim, mas não com essa nomenclatura. Apesar de que em algumas... Eu preciso me atualizar, né? Isso, algumas comunidades bem no interior, bem afastado, ainda existe
as pessoas que atuam como atuavam os monitores antigamente. Mas hoje, o que normalmente se coloca são os ministros extraordinários da palavra ou da comunhão, que são bem parecidos com o Eles representavam o padre ali, né? Isso. Só que os monitores... Eram os leigos. Os monitores, eles tinham uma característica diferente. Eles tinham uma característica mais de... Tanto de levar o evangelho, fazer o grupo de oração nos domingos, fazer o momento de reflexão nos domingos, mas também coordenar aquelas pequenas comunidades. Sim. O que não é mais, por exemplo, o papel do ministro extraordinário da palavra. O ministro extraordinário da palavra, ele tem aquela função de fazer as visitas, levar o evangelho, fazer os encontros também nas casas, mas também fazer a celebração da palavra nas comunidades em que não tem missa, por exemplo, aos domingos. Legal. Wendel, por gentileza, quem estiver na produção, Wendel ou Macedo, tem um card aí, por gentileza, coloca aí, tá aí. Pastoral Urbana, desafios e perspectivas no pós-pandemia. Esse é o tema, então, do evento. Da 12ª semana de teologia. É o tema da 12ª semana acadêmica de teologia, que vai acontecer do dia 6 ao 10 de novembro de 2023, lá no auditório da Faculdade Diocesana São José. Sempre a partir das 7 da noite? Sempre a partir das 7 da noite até as 21h40, mais ou menos. E aí, nessa semana, né, nós vamos discutir esse tema, Pastoral Urbana, Desafios e Perspectiva no Pós-Pandemia, porque é um tema que teve uma latência, principalmente agora, depois da pandemia, e muitas das pessoas, não só na Igreja Católica, mas nas outras denominações também, na pandemia eles ficaram muito restritos a sair de casa, a assistir a missa ou às celebrações pela TV, e ficou aquela lacuna da pessoa não querer mais, por vezes não ir mais à igreja, ou por vezes não querer nem aquele contato social mesmo, né? Muitas pessoas ainda têm essa dificuldade, né, do contato social nesse pós-pandemia que é um marco temporal, né, na nossa sociedade. Qual é a expectativa de vocês em relação a esse evento? A nossa expectativa é que as pessoas, né, principalmente agentes de pastoral da nossa diocese, das nossas paróquias, mas sobretudo também a comunidade em geral, porque nós vamos discutir temas, apesar de nós falamos de pastoral urbana, né, da atividade pastoral da igreja, mas nós vamos discutir temas que atingem a sociedade como um todo. Logo no primeiro dia nós vamos discutir o tema sobre as consequências pastorais, no caso as consequências pastorais para a evangelização daquela população que sai do meio rural e vem para a zona urbana. Uma realidade diferente. Quais são os impactos que isso Uns gera? Não conseguem se readaptar. Isso. Qual é o impacto que isso gera, tanto na atividade pastoral da evangelização, mas qual é o impacto que isso gera na sociedade? E também questão socioeconômica. Exatamente. Como vamos acolher, como vamos ajudar essa comunidade que está chegando? Eles geralmente procuram a igreja, a comunidade, né? E a gente tem que se preparar para acolhê-los, direcioná-los para o sistema, né, e tal, o sistema público, encaminhar para a escola. Estender a mão, amiga. Nosso objetivo é esse, refletir sobre esse momento, essa situação que nós estamos vivendo e como nós podemos ser mais irmãos dos nossos irmãos. Essa será uma palestra. Isso. Quem é o palestrante? É o padre Anderson Massal, que é o coordenador diocesano de pastoral. Certo. Aí o segundo dia aí, na programação. Dia, nós vamos debater os desafios pastorais, né, da pastoral urbana nas novas periferias. O que são essas novas periferias, né? Por vezes, condomínios foram construídos e foram retiradas pessoas, por exemplo, das áreas de alagamento e foram colocadas em bairros que foram construídos pelo governo, Minha Casa Minha Vida, mas que não tiraram a característica da população periférica. Ou seja, por vezes até levam uma certa estrutura, mas que não levam o desenvolvimento para a pessoa humana. Né? Então, essas novas periferias que nós relatamos aqui... Ou seja, desenvolve ali a região em si... Concentra todo mundo no lugar, mas não... A população não. Não desenvolve a população. Então, quais são os desafios que nós temos nesses lugares, né? Por vezes, em alguns lugares, desses lugares que são feitos pelo governo e tudo, com casas populares, por vezes nós não conseguimos entrar para evangelizar porque somos proibidos. Não só as nossas denominações.
Não só as nossas denominação católica, mas também outras denominações também. São proibidos. Que país é este? Então, é o país que nós vivemos. Né? E quem é que proíbe? De onde vem a proibição? Alguns da própria população. Né? Que é isso? E esse dia os palestrantes é Padre Máximo e Padre Júnior Garcia. Padre Máximo já bem conhecido, né? Padre Máximo é conhecido na zona urbana, na zona rural. Geral. No Brasil e no exterior, né? Ele é italiano, né? Mas já coração brasileiro, mora aqui há muito tempo já. Sem menosprezar os demais, ele tem um trabalho invejável. Então, aliás, hoje é um dos mais antigos aqui, né? Isso. Talvez seja está entre os 3 mais antigos. Os 3 mais antigos. E ele vai apresentar esse maravilhoso ele trabalho na Cidade do Povo. Ele gosta de desafios, ele gosta. Italiano é assim mesmo. Então ele vai estar lá compartilhando com a gente essa realidade que ele está vivendo, esses desafios, nos ensinando a usar essas habilidades, né? Quem sabe onde a gente trabalha, fazer algo mais parecido. E o padre Júnior Garcia, que vai dividir o dia com o Padre Máximo, está ali na paróquia que fica ali na paróquia São Mateus, que fica no Santo Afonso e Belo Jardim. Ali perto também. Os dois são da mesma área geográfica, né? E aí, dando sequência aí à programação? No terceiro dia, na quarta-feira, né, nós vamos trabalhar os desafios em aglomerados urbanos com acesso restrito. E aí, em lugares, como nós falamos anteriormente, que às vezes nós somos proibidos de entrar por algum grupo de pessoas, aqui, nesse caso, são os condomínios fechados que têm restrição de acesso. Naturalmente, questão de segurança. Questão de segurança. Então, nós vamos olhar a questão da evangelização, mas também vamos olhar a questão da segurança, né? Então, como que nós vamos adentrar nesses condomínios? Porque não há muito tempo atrás, quando se fazia um loteamento, quando se fazia até mesmo as invasões que nós tínhamos na década de 90, invadia-se as terras, mas reservava-se os espaços para a igreja. Você foi feliz quando disse invasão, agora não há mais invasão. Não há mais invasão. Agora há ocupação. Ocupação. Invasão é coisa do passado. Não há mais invasores, imagina, ninguém invade nada. Então, separava-se o espaço para a igreja, o espaço para escolas, tinha os espaços para tudo. Né? Isso de forma automática, né? Automática, exatamente. Então, agora a igreja quiser que se vire. Hoje nos condomínios fechados, não há mais esse espaço. Então, por si só, não tem mais o espaço para se colocar dentro daquele lugar. Né? As igrejas, todas as denominações que tem que se virar e por falar nisso, como que vai ser esse tipo de evangelização nesses lugares? O tempo está acabando, mas ainda é possível de fazer. Fazer a pergunta para ti, ela querendo também pode falar. Como é que vocês analisam essa questão do grupo ecumênico? O grupo ecumênico é um ponto positivo para a gente avançar em vários setores? É um ponto positivo. O ecumenismo, a gente não pode confundir ecumenismo com diálogo interreligioso. Sim. Né? O ecumenismo ele se dá entre denominações cristãs, né? Ou denominações que comungam da mesma fé. Né? Então, aqui no Brasil, como a maioria é cristã, o grupo ecumênico ele se dá entre denominações cristãs. Né? Então, nós temos um grupo que chama, uma organização que chama CONIC, né? Das igrejas cristãs que são associadas ao CONIC. Uma delas a Igreja Luterana, a Igreja Anglicana, a Igreja Batista Congregacional e algumas outras igrejas cristãs e a Igreja Católica e as ortodoxas também, claro, que comungam, né, dentro do CONIC, e eles trabalham o diálogo interreligioso. Né? Aliás, um diálogo ecumênico, porque ecumenismo se trata da mesma fé, apenas diferentes doutrinas. A fé é a mesma, a doutrina é diferente. Exatamente. Já o diálogo interreligioso, ele trata todas as denominações religiosas e todas as situações. Aí nós vamos conversar com todas as religiões, independentemente se é cristã ou não. Então, tem essa grande diferença, mas a nossa igreja, ela orienta esse diálogo, tanto o diálogo ecumênico como o diálogo interreligioso. Certamente a Silvana tem alguma coisa a falar, então fique à vontade. Na verdade, eu gostaria de falar sobre o quanto que a FADISE, ela tem ajudado a sociedade com cursos de pós-graduação, em parceria com a FAGE, mestrados em parceria com a FAGE e doutorado em parceria com a PUC Paraná,
Também trabalha no interior com cursos de extensão, aqui mesmo, na sede, na FADISE, com cursos de ministro da palavra, ministro extraordinário da comunhão, pastoral catequética, também a formação. Os professores da FADISE são formadores também. Legal. Em relação à pergunta que eu fiz para ele, você sente-se contemplada também com o que ele falou? Sim, eu só queria lembrar, Vanderlei, o nome daquele grupo interreligioso, eu esqueci. Porque tem um que funciona lá na catedral, né? Existe um grupo aqui em Rio Branco. Você falou do CONIC, né? O CONIC é o ecumênico. nacional, né? Isso. Tem um grupo que ele trata aqui, ele chama, que diz que é ecumênico, mas na realidade ele é interreligioso, porque ele tem representantes de várias denominações. E esse grupo aqui em Rio Branco, ele foi o responsável por redigir as normas e a cartilha para o ensino religioso no nosso estado. Então, por conta desse grupo é que existe uma cartilha do ensino religioso para que... O que acontecia anteriormente, né? A pessoa às vezes era de uma denominação religiosa, mas era formada em outras áreas e ia dar aula de religião que nós tínhamos anteriormente. O que acontece? Seja católico ou de outra denominação, esse ensino ficava muito voltado para a religião do professor. Então, o professor doutrinava muito o aluno. E o ensino religioso nas escolas não é para isso. Posso falar sobre isso? Pode. Porque como coordenadora de escola e também fui formadora, participei da formação. Você é professora também? Sou. E essa questão, o plano de curso estadual foi montado com a parceria desse grupo. Evangelizar é diferente de doutrinar. É diferente. Educar é diferente de doutrinar. O ensino religioso na escola agora está muito, muito legal. O que a gente faz? A gente promove o debate lá na nossa escola, Raimundo Gomes. A gente teve um debate, tinha um budista, um indígena, um filho de pajé, que é dentista, tinha um pai de santo. Tinha, no Tucumã? No Tucumã. Tinha um pastor e o padre Anderson. Então foi assim muito bom e os alunos puderam perguntar. Então é assim que ensino religioso deve ser. Trabalhar com respeito, respeito. O ensino religioso é para ensinar a respeitar o outro. E conhecer. A doutrina fica a cargo de cada denominação. Só para encerrar, você é acadêmico do curso de teologia, no terceiro ano. Ela também? Também, FADISE. Legal. Católica do Acre. Foi um prazer recebê-lo aqui. Querendo acrescentar algo, ainda há tempo. Certo. Só o último dia que nós vamos olhar as questões das mídias sociais. Esqueci o último dia. Isso. Desculpa, os dois últimos dias nós vamos ver a inserção das mídias sociais, as formas de evangelização. No quarto dia nós vamos fazer uma mesa redonda com vários representantes, tanto de pessoas que têm canal no YouTube, o pessoal que trabalha na rádio, como eu e o Edinho. Instagram. E no quarto dia, no quinto dia, aliás, as perspectivas de futuro na animação bíblica aqui na Amazônia. Nós vamos olhar propriamente para a Amazônia, e aí quem vai debater esse tema é o padre Jairo Coelho. Legal. Foi um prazer conversar com a senhora também, dona Silvana Chaves. Prazer. Foi bom, parabéns eu estava com medo, como educador mas... e como catequista. Obrigada. Que também não deixa de ser uma educação cristã. Então, como é o meu carisma, eu trabalho crianças, jovens, adultos. E é isso, estamos aqui para somar. Que vocês continuem sociedade como comunicadores da verdade, da justiça, da paz e do amor. Amém. Okay? Depois do intervalo, eu volto para conversar com o professor Josiel Marques. Depois de um bom trabalho solidário que ele fez, voltado à área social, agora, com o apoio da UNAMA, ele dá sequência. É sobre isso, nós vamos falar sobre o pré-ENEM Solidário, o ENEM Solidário da UNAMA, com o professor Josiel Marques. Até já. Voltamos com a segunda parte do nosso programa de hoje, feriado nacional, programação normal, porque você merece tudo isso e muito mais. Veja a importância de você ter ao seu lado o cartão Gran Card, seja para realizar sonhos ou para resolver problemas sérios de ordem financeira. Veja o VT agora e entenda por quê. Olá, muito prazer. Apresento a administradora Gran Card, uma empresa brasileira que está entre as líderes no segmento de cartões, convênios e benefícios no país.
a qual atende servidores de órgãos públicos, colaboradores das empresas privadas com seus produtos. Com múltiplas funcionalidades similares ao cartão de crédito convencional, o cartão Multibenefícios é um produto para descontar em folha de pagamento, o qual também funciona como antecipação salarial, sem cobrar juros, multas e IOF. A Grancard está presente nos estados de Mato Grosso, Rondônia e Acre, com uma completa rede credenciada de supermercados, postos de combustíveis, farmácias, médicos, dentistas e outros. Além de realizar compras pela internet em mais de 250 mil lojas virtuais do e-commerce PagSeguro e parcelar até 6 vezes. Sinzempro e Grancard, juntos para levar o melhor aos sindicalizados. E a Grancard já está presente na Prefeitura de Cruzeiro do Sul, aqui na Prefeitura de Rio Branco, de Rodrigues Alves, além do Acre, opera também nos estados de Rondônia e do Mato Grosso, ok? Com o apoio da Grancard, do Araçuba, do Aramix e também do Instituto Medprev Rio Branco, além do Teseus 30, eu tenho um prazer em conversar agora com o professor Josiel Marques. Depois de sucesso obtido na parceria entre ele e a UFAC, agora ele quer repetir o feito em parceria com a UNAMA, Universidade da Amazônia. Seja bem-vindo, prof. Tudo bom, professor? Muito obrigado pelo espaço, meu amigo, né? Estamos aqui pela segunda vez, tá tudo bem, graças a Deus. O professor Josiel, ele é, além de educador, claro, ele é gestor público, é professor de matemática e de física. Correto. É isso? Correto. É um cearense que virou acreano. Isso. É verdade que o senhor já tem um título de cidadão rio-branquense? Recebi em 2022 da Qual foi Câmara o de vereador que Vereadores. Vereador Raimundo Neném, hoje Raimundo o presidente, Neném, da, presidente Câmara. da Câmara. Inclusive, um grande abraço para o meu amigo Raimundo Neném. Gratidão por esse título, meu amigo. O senhor é natural de qual cidade? Eu sou de Itaitinga, Ceará. Ceará. Região metropolitana de Fortaleza. Pertinho ali, Muniz, 25 quilômetros de Fortaleza. Meu pai é de Pacajus. Pacajus, Entre conheço. Pacajus e Ceará, e Fortaleza, existe outra cidade, Horizonte. que era distrito de Pacajus, Uhum. e nos últimos 20 anos os papéis foram invertidos, Sim. virou uma cidade industrial Com e certeza. tem um PIB 2 vezes maior que o de Pacajus. De Pacajus. Talvez seja aí o segredo dos bons gestores. Isso é verdade. Né? Inclusive, já morei também na cidade de Horizonte, mas bem na minha infância. Legal. Professor, afinal de contas, vamos fazer um retrospecto daquela primeira parceria com a UFAC. Pois bem, Muniz, nós tivemos aqui no seu programa, falamos a respeito do Pré-ENEM Solidário, né? Como tudo começou, que foi a partir de 2018. E esse ano a gente resolveu fazer o upgrade. Ao invés de fazer uma única aula antes do Enem, a gente resolveu fazer uma sequência de aulas. São 7 aulas antes do Enem. Trabalhamos conteúdo de matemática, de física, de biologia, de redação, história, filosofia. Trabalhamos todos esses conteúdos e até a semana retrasada nós estivemos lecionando essas aulas no auditório da UFAC. Na semana passada fizemos no Colégio Glória Pérez e agora, no próximo sábado, nós estaremos fazendo essa aula lá no auditório da UNAMA, no Via Verde Shopping. Sem menosprezar as outras disciplinas, mas matemática e a questão da redação tem eliminado muitos candidatos, né? Isso é verdade. Muitos estudantes. E a gente vê não só no Enem, a gente vê também nos concursos públicos, né? Você tem uma quantidade mínima de questões que precisam acertar e às vezes as pessoas acabam zerando, né? Por falta de conhecimento, por falta de um estudo maior nessa área. E a gente tem tentado trazer essa educação de uma forma diferenciada, porque a gente faz não só o pré-ENEM. Eu fiz também um projeto chamado de Educação na Vila. Lá no Educação na Vila, que foi lá na Vila Verde, no quilômetro 58 da Transacriana, nós trabalhamos com o curso de matemática básica. O senhor já foi à zona rural também? Estivemos na zona rural. Né? Agora, professor, eu tenho uma pesquisa, um estudo que diz o seguinte: os alunos que não se dão bem em matemática, a maioria deles é porque não gosta, a maioria não gosta da disciplina. E essa regra também é aplicada à questão da redação. Tem gente que não gosta da língua portuguesa, não gosta, acha chato e tal. É preciso mudar um pouco esse conceito, né? Você Correto. precisa disso, né? Correto. Na verdade, quando a gente fala de mudar conceito, a gente precisa mudar muita coisa, né?
desde as condições precárias que os professores têm na sala de aula para poder trabalhar, trazer a educação de uma forma diferente, e até na nossa questão avaliativa. Como é que a gente deve avaliar os alunos? Eu vi uma charge, Muniz, um dia e guardei essa charge para o meu coração. Tinha um professor, e aí tinha um jacaré, tinha um macaco e tinha um elefante. E aí nessa charge o professor falava assim, a próxima etapa é que vocês subam nessa árvore. E para o elefante ia ficar a situação um pouco complicada, para o jacaré também, né? Mas para o macaco seria fácil. Então até a nossa forma de avaliar, ela também precisa mudar. Não só de ensinar, porque às vezes as pessoas são taxadas, não tem um conhecimento, né? Utiliza até no vocábulo mais popular, é burro porque não sabe matemática, porque não sabe física, e não é isso. Porque às vezes você não sabe matemática, mas você tem um talento muito maior em uma outra disciplina. Sim, sim. Né? Eu lembro que teve um dia que eu estava conversando com um rapaz, estava trocando o pneu do meu carro, e aí ele perguntou, né, o que eu fazia. Eu disse, eu sou professor de matemática, sou professor de física. Ele falou assim, eu sou analfabeto. Eu digo, não, você não é analfabeto. Aqui hoje o analfabeto está sendo eu, porque eu não estou conseguindo trocar o pneu do seu carro, né? Então o senhor tem o seu talento também. Então eu acredito que quando a gente fala de mudar de conceito, não é só a questão de mudar a forma de ensino, mas também a forma de avaliar. Porque a gente vê passando a educação de uma forma para outra, né? Nós tivemos algumas reformas dentro da educação, mas no final a parte avaliativa é o que pesa muito. Agora os professores, eles têm méritos também, não são todos, mas boa parte dos professores sabe a hora de se reinventar em sala de aula. Correto. Na primeira avaliação que ele viu que está todo mundo embaixo, vamos discutir o que está acontecendo. E às vezes ele muda um pouco o método e alcança aquele aluno que estava lá. Correto. Mas a forma de avaliação que eu falo é a final, né? Porque o professor ele até se reinventa, ele faz mágica, né? Faz o impossível acontecer dentro da sala de aula. Muda o modo de Mas quando ensinar, você chega no Enem, se você não estiver mantendo aquele padrão, aí infelizmente, né, o êxito não é o esperado. E é isso que precisamos focar né? Precisamos ver como é que a gente vai prosseguir a partir daí. O Enem ele é uma prova muito pesada, muito pesada. Você vê que os textos são imensos, né? E é aquela média de 3 minutos por questão de nível fácil, médio, difícil. Então, se você não tiver uma prática constante de resolução de questão, de estudo, a chance de você se dar bem fica muito pequena. Agora, o investimento, e é em todos os sentidos, lá na educação infantil, ensino médio, na educação básica de modo geral, é fundamental para que esses alunos possam obter êxito depois, né? Correto. Se a base não for legal, isso. Olha esse só, problema vai se arrastar. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e eu disse assim para ele, olha o nome do ensino fundamental, né? Quando você começa do primeiro ano, é o Fundamental 1 e Fundamental 2. E aí tem o jardim e tal, tem a educação infantil. Então, do primeiro ao 9º ano, o ensino ele é fundamental. É o que eu tenho dito para algumas pessoas. Eu falei a seguinte situação. Olha só, imagina que você vai construir uma casa. Quando você vai construir uma casa, você não começa pelas paredes, você começa por onde? Pelos fundamentos, pelo alicerce. Então não adianta eu chegar hoje querer fazer uma equação de 2º grau se eu não sei fazer uma equação de primeiro. Não adianta eu fazer uma equação de 1º grau se eu não sei fazer uma divisão, uma multiplicação que seja. E tudo isso vem lá no ensino fundamental, nos fundamentos da matemática, enfim, dos outros conteúdos, né? Legal. E qual é a expectativa agora, professor, nesse novo desafio? Eu já tive uma parceria com a UNAMA no projeto no ano de 2019. Né? Foi excelente. Nós tínhamos ali capacidade para 150 alunos, nós colocamos aproximadamente 300 alunos. Foi muita gente, foi muito bacana. E a expectativa é que a gente chegue na mesma marca de 2019, que a gente consiga contemplar uma faixa pelo menos de 150 a 200 alunos nesse sábado. Como atender tanta gente ao mesmo tempo sem perder a qualidade? Sem perder a qualidade, é uma boa pergunta, né? Porque assim, as nossas aulas, a gente tem tentado manter um padrão diferente. A gente tira aquela aula mais monótona, né? E a gente tenta trazer a aula de uma forma diferenciada. Mais participativa? Mais participativa, né? Com mais brincadeiras, né?
dando dicas e macetes para as Ou fórmulas. seja, a hora que você percebe que a turma está meio sonolenta, é hora de dar uma... Pronto, dá aquele upgrade. Isso, aquela conversada com eles, aquele sacode, porque dentro do aulão a gente tem essa liberdade, né? Então nós temos mais liberdade para trabalhar de uma forma diferenciada. Você acha que esse novo ensino médio pode melhorar de fato o nível da nossa educação? Ah, com certeza, né? Com certeza. O novo ensino médio, ele veio para isso, né? Para que ele possa melhorar. E é um desafio, né? Um desafio para os professores, é um desafio para os alunos. É tudo novo, mas toda transição ela requer tempo para que seja necessário o processo de adaptação. Então, eu acredito que daqui a alguns anos a gente vai colher bons frutos por causa dessas reformas, desse movimento todo. Nós estamos aí diante do finalzinho ali dos primeiros 10 anos do Programa Nacional de Educação, né? O Plano Nacional de Educação, com as suas metas, as diretrizes, enfim. E daqui a pouco nós vamos comemorar, chegar aos 10 anos. Você acha que pelo menos 50% do previsto foi concretizado? Acredito que sim, acredito que sim. Na sala de aula a gente está tendo mais liberdade para trabalhar em um tempo maior. Depois que tiveram essas adaptações, então a gente está conseguindo ter êxito, né? Não o esperado, mas de certa forma melhorou em relação ao que a gente já estava vendo. Porque antes o ensino era muito repetitivo, né? E agora a gente consegue trabalhar um pouco mais na área da interpretação, a gente consegue trazer coisas do cotidiano e aplicar dentro da sala de aula. Legal. O PENAI que estava contido aí ou era algo à parte? Que é o Programa Nacional de Educação, de Alfabetização na Idade Certa, professor? Isso, ele já está contido, né? Ele está contido, na verdade, tá? Legal. Professor, afinal de contas, com o passar do tempo, como eu falei agora há pouco, o nível da educação caiu, baixou, e aí até o histórico, ou seja, o tradicional, o vestibular, acabou também. Acabou. Você acha que foi melhor em termos de avaliação do aluno ou não? Olha, essa é uma boa pergunta. Na época em que eu ingressei na faculdade, na universidade, era vestibular. Eu tinha mais facilidade de trabalhar com vestibular, né? Aí o Enem, ele requer, por exemplo, muita leitura. Que nem eu já estava citando antes, as questões são muito exaustivas. Então, para quem não tem uma prática de leitura, porque hoje a gente observa que se diminuiu essa prática, ela se torna algo mais complicado, mais difícil de realizar. Entendi. Então o vestibular era muito seco, né? A questão era ali objetiva, se tu sabe, se não sabe. O Enem tem todo um texto que tem que desmistificar, interpretar. O que lhe uniu à matemática e à física? Na verdade, o meu irmão, ele é professor, na verdade ele é doutor em física, né? Então ele começou a fazer a faculdade e aí eu sempre me identifiquei com essas áreas exatas e resolvi seguir o mesmo caminho que ele. É possível fazer sucesso como professor de física se não dominar bem a matemática? Fica difícil. Fica difícil. Uma coisa depende da outra? Uma coisa depende da outra. Na verdade, Muniz, se a gente parar para observar, todas as disciplinas são interligadas. Porque tem gente que fala assim, eu sou de humanas, ou eu sou de exatas, né? Isso. E ficava essa briga, eu sou de humanas e sou de exatas. Os maiores físicos são filósofos. E aí? É humanas e exatas, né? Então, as exatas, elas servem para provar as teorias que são feitas pelas ciências humanas. O senhor, então, certamente, de tudo isso. O senhor certamente faz o que gosta e gosta do que faz? Gosto muito de fazer. Hoje, eu estou distante da sala de aula, né, mas eu tenho uma escola de reforço escolar, eu trabalho só com reforço. Hoje eu estou mais na gestão pública, mas gosto muito, me identifico quando chego nesse projeto. Eu estava até conversando com os meninos, cara, que bacana, né? A gente chegar, poder transmitir um pouco do nosso conhecimento e ver, né, assim, a importância e a relevância que traz para as pessoas. O sentimento de gratidão, é isso que nos motiva, é isso que nos move a continuar com esse projeto. Hoje o senhor não é nenhum ricaço, não é nenhum barão, mas o senhor tem uma vida financeira estabelecida, estabilizada, digo.
lá atrás, o senhor recebeu algum tipo de benefício como esse agora? Não recebi. Não teve essa mesma oportunidade? Não tive. E é um dos motivos pelo qual eu tenho feito esse aulão. Porque a gente tinha essa dificuldade, porque você sabe que hoje um pré-ENEM, um pré-vestibular, né, o valor gira em torno de R$600 para cima. Ele está longe, né, da realidade financeira da maioria do nosso... Aí você imagina, Muniz, o pai de família que ganha R$1.320, que ele vai pagar R$600 para fazer um cursinho. Ele não tem como. Ele vai comer o quê? Né? Como é que ele vai pagar o aluguel dele, a energia dele? E aí foi pensando nisso, nessa dificuldade, né, que a gente resolveu disponibilizar um pouco do nosso tempo para tentar ajudar a população rio-branquense. Evidentemente que o senhor sente-se muito feliz com isso. Aí eu me sinto realizado. Eu me sinto realizado dando a minha parcela de contribuição para a sociedade. Embora seja muito pouca, mas é a forma com que eu consigo contribuir, né, e vejo que isso tem surtido efeitos. Nós temos alunos hoje que fazem direito, agronomia, medicina, tem conseguido essa aprovação graças ao nosso ajuda. Então o seu objetivo é continuar avançando cada vez mais? Eu tenho um sonho, que eu estava falando esses dias, que é um sonho utópico, de conseguir colocar um polo do pré-ENEM solidário em cada regional de Rio Branco. Já pensou? Né? Hoje está longe da realidade, mas a ideia é que um dia a gente chegue em cada regional de Rio Branco. Se o senhor insistir e persistir, vai aparecer gente para ajudar, pode ter certeza disso. Graças a Deus, depois daquela nossa primeira entrevista aqui, já apareceram alguns parceiros, né? As portas estão se abrindo. As portas estão se abrindo e a gente faz tudo assim a troco mesmo de ajudar a população, e é isso que a gente espera. Legal. Conversei aqui com o professor Josiel Marques, que tem dado uma demonstração de amor, carinho, de preocupação com o bem-estar de muitos e tentando oferecer a muitos alunos oportunidades que o senhor não teve no passado, né? É verdade. Querendo acrescentar algo, professor, fica à vontade. Não, eu quero agradecer Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, meu amigo. Quero agradecer primeiro ao senhor, né, por nos receber pela segunda vez. Eu disse, poxa, eu vou no Muniz de novo. Essa aqui é apenas mais uma, outras e outras. Agradecer. Eu fico muito feliz com isso. Que nem eu acabei de conversar para o senhor depois que nós estivemos aqui, portas se abriram, então o seu programa já está contribuindo também para nos ajudar e também ajudar a sociedade. Esse é o nosso objetivo. Tá? Muito obrigado. E agradecer a Faculdade UNAMA por essa parceria. Eles têm um espaço excelente. A Faculdade UNAMA, Muniz, eu conheci eles em 2019. Eu fui dar um aulão lá, eu gostei tanto do tratamento da diretora Tatiana. Aliás, a doutora Tatiana, ela mudou a realidade ali para melhor. Mudou. Existia, eu sempre falei para o pessoal lá, eu não sei se era... Não, talvez eles não imaginavam a importância de tudo isso, mas existia assim uma distância muito grande, um muro, um vale entre a UNAMA e a comunidade, a sociedade. E isso não existe mais. Há uma integração, uma sintonia perfeita. E o senhor tem colaborado com isso também. E aí eu, no primeiro aulão que eu estive lá, eu disse assim, eu gostei tanto, doutora, gostei tanto que eu resolvi me matricular e fazer direito aqui. Já fiquei por lá. Né? E aí teremos em breve um novo Advogado. E aí eu falei para os meninos lá na hora do aulão, disse assim, gente, olha o que a UNAMA está fazendo. A ideia da UNAMA é vender os cursos, né, de graduação. Sim. E ela está abrindo as portas para que vocês ingressem na Universidade Federal do Acre, certo? Se a gente for pensar, abrir as portas para o concorrente, né? Quem que faz isso? Quem que faz isso? Então a gente tem que dar valor às pessoas que fazem isso. Inclusive, eles vão fazer o Pit Stop Enem. O Pit Stop Enem. Vão fazer o sorteio de 10 Kindles, 10 iPhone 14, 5 Apple Watch. Olha aí. Para quem for fazer a prova do Enem. Para quem for fazer a prova do Enem. Eu disse, cara, então assim, a UNAMA chegou realmente para fazer a diferença no Rio Branco e tem feito. E eu fico muito feliz por estar fechando essa parceria com eles. Está fazendo uma revolução. Na educação. Tá? Então, UNAMA, toda a equipe, parabéns. Vocês têm feito, como o nosso amigo Muniz falou, uma revolução no nosso estado do Acre, nosso município de Rio Branco. Olha, muito obrigado pela oportunidade. Depois dessa, o professor merece um descontaço. na mensalidade, né? Um abraço, professor. Parabéns aí pelo trabalho. Muito obrigado, tá? Eu sempre digo o seguinte, aí eu aprendi essa com um amigo nosso, ele disse, olha, você fazer
Você tem que fazer algo além do normal. Senão você vai ser uma pessoa normal, igual. E a gente tem que tentar ser diferente todos os dias. Não é só bater no peito e dizer assim, eu sou diferente. Tem que fazer com que isso aconteça de fato. O senhor está fazendo. Muito obrigado, Muniz. Servindo como exemplo para muita gente. Parabéns. Viu? Obrigado. Continue assim. Obrigado, de coração. Depois do intervalo eu volto para conversar com a doutora Eline Alves, psicóloga. Tem muita gente precisando cuidar da saúde mental. É isso? Verdade. Os fatores emocionais, psicológicos estão tirando a paz de muita gente, né, professor? Isso é verdade. A questão da ansiedade, né? Tem muita gente aí com depressão, querendo se matar. Não façam isso. Vários assuntos sobre o seu interesse. O seu interesse, digo, a gente vai debater daqui a pouquinho com a doutora Eline Alves, psicóloga. Até já. Ok, estamos de volta com a última parte do nosso programa de hoje, feriado nacional, programação normal, porque você merece tudo isso e muito mais. O AraSuper está a comemorar 42 anos. O Aramix, que é uma empresa do mesmo grupo empresarial, comemora 10 anos e tem muitos prêmios aí. Claro, tudo isso em ritmo de festa, veja o VT. Super aniversário AraSuper, um aniversário super seu. Tem sorteios e ofertas, prêmios todo dia, tudo isso pra chamar de seu. A cada R$60 em compras, você ganha o número da sorte para concorrer a 3 HB20s. É um HB20 por mês e mais de R$100 mil em vale compras de R$500. É o super aniversário AraSuper. Super aniversário AraSuper, tudo isso pra chamar de seu. No aniversário AraSuper você ganha muito mais, isso mesmo. Tem 3 HB20s aí. A cada R$60 em compra, você automaticamente já está concorrendo. Então, quanto mais você comprar, viu, doutora Eline? Quanto mais você comprar, mais chance terá de ganhar. Compre, vamos comprar. Com apoio do AraSuper, do Aramix, também do Instituto Medprev Rio Branco, da Clínica Laboratório Vital Brasil e do Teseus 30. Eu tenho o prazer de conversar agora com a doutora Eline Alves, psicóloga. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Tudo bem? Tudo ótimo. Prazer recebê-la aqui no programa. Igualmente. É a primeira entrevista deste mês. Verdade. Legal. Doutora, afinal de contas, como a psicologia pode ajudar as pessoas agora nessa campanha que começa hoje, Novembro Azul. Exatamente. Aliás, começou ontem, dia 1º, hoje já são 2 já. Vamos lá. Isso. Certo. Hoje, quinta-feira, É 2 de verdade. novembro. E aí? Então, assim como o Outubro Rosa, né, tem aí um objetivo, né, de conscientizar que as mulheres se cuidem, né, o autocuidado, não só físico como psicológico, o novembro também tem essa campanha que se chama Novembro Azul, né, com o intuito de trazer nessa reflexão para o cuidado, para as questões da saúde do homem, né? Isso. Uma campanha que começou há exatos 20 anos na Austrália, que tinha por objetivo de diagnosticar doenças de forma precoce e fazer com que os homens também possam ter vida longa, assim como as mulheres. Exatamente. Né? E aí foi para o resto da Europa, se espalhou pela América do Sul, América Latina, China, Japão, Canadá e tudo mais. Chegou ao Brasil, chegou e ficou, né? Doutora, afinal de contas, eu falei na virada do bloco que já existia uma tendência e a pandemia aprofundou ainda mais, agravou esse problema. Muita gente querendo pôr fim à própria vida, gente com depressão, gente sentindo outros transtornos, outros problemas psicoemocionais, gente que fica aflito com qualquer coisa, enfim, o que fazer nessas horas para que essa campanha possa ter ainda mais sucesso? Então,
quanto à questão do gênero, né, vamos falar assim, o homem, ele é criado, né, para ter uma virilidade forte, latente. Então, querendo ou não, isso pesa, né? Tem uma crença, uma questão machista e querendo ou não, né, tem essa cultura. Então, isso acaba cobrando muito do homem. E por conta dessa cobrança dele, né, não poder chorar, homem não pode chorar, não tem esse mito que homem pode chorar, não tem que sempre tem uma música antiga, o homem que é homem não chora. Pois é, e aí tem essa cobrança, né, que o homem tem que ser todo tempo forte, não pode mostrar fragilidade. Então isso impede com que o homem procure se cuidar, ter um olhar para si e, consequentemente, não procure ajuda, né, o autocuidado. E tem que procurar. Precisa, é necessário, né? Tá, porque, olha só, uma vez diagnosticada a doença, por exemplo, seja lá qual for, um câncer de próstata, câncer, por exemplo. Aí ele vai precisar, além dos cuidados médicos, do tratamento, vai precisar também de um profissional. Com certeza. O acompanhamento, né, que a gente chama de o acompanhamento psicológico, que são as atividades, né, psicoeducativas, vai ensinar esse paciente a ter comportamentos, né, mudar a sua forma de pensar quanto ao tratamento, quanto à perspectiva de vida, a qualidade da vida dele, né? Ter um olhar mais positivo em meio ao tratamento, vai ajudar bastante, né? Nesse processo, porque não é fácil o tratamento do câncer, né? Nós sabemos. Então, o tratamento psicológico, ele vem auxiliar nessa questão de mudar a sua visão, né? Quanto à realidade que ele está passando. Além da depressão, da ansiedade, quais são as outras doenças psicoemocionais que atacam os brasileiros nesse momento? E o Brasil, e o Acre não é diferente? Sim. Então, a gente fala de comorbidades, né? Isso. Tem os transtornos que são passados, né, geneticamente, hereditariamente, e tem os que você, devido ao seu estilo de vida, a forma como você vive, acaba desenvolvendo, seja por abuso de álcool, de drogas, né, ou uma rotina sem qualidade, e acaba desenvolvendo ansiedade, depressão. Dentro da ansiedade, por exemplo, tem o toque, tem síndrome do pânico, tem a anorexia, tem vários, né, transtornos. Explica o que é o toque. Transtorno obsessivo compulsivo, né, que são as manias, mas de forma exagerada. Todos nós temos manias, né? Cada um tem uma mania, mas aquela mania que faz você sofrer, tem um sofrimento, é considerado já um transtorno. Escute aqui, hoje mesmo pela manhã eu vi as redes sociais de algumas pessoas, inclusive pessoas amigas, espécie de desabafo e tal. Será que as pessoas acham que aquilo ali vai resolver o problema deles? Delas, digo. Será que as pessoas acham que desabafar nas redes sociais vai resolver o problema? Algumas acreditam que sim. Resolve? Né? Algumas até um recurso, né? Não a forma como se faz, mas o fato de falar, né? De jogar para fora, tudo isso traz um alívio para muitas pessoas. Não são para todos, depende de cada um, né? Mas o falar sempre ajuda, né? Depende do que você fala também e de quem lê também, como está esse estado emocional. Isso. Porque assim, o certo é você saber lidar com as suas emoções, sozinho, né? Eu vou externar problemas que eu Exatamente. estou... Primeiro de tudo, quem me acompanha ou não nas redes sociais ou aqui no programa, não tem nada a ver com os meus problemas. Sim. Eu vou desabafar, falar isso, jogar para essas pessoas a responsabilidade de uma coisa que é minha, coisa, problema particular meu. E outra, tem outra questão também. Se você não sabe pedir ajuda é diferente. É diferente. Desabafar. Pedir ajuda por exemplo, diferente. Você também tem que observar como é que o outro vai estar, se está preparado emocionalmente para receber aquilo. Isso. Então, o fato de você desabafar, seja por redes sociais ou com amigos ou parentes, você tem que ter aquele olhar, será que essa pessoa que vai me ouvir, ela está preparada para me ouvir e me aconselhar? E aí, gente, entendeu? se então, é num grupo de amigos, tudo bem, eu fico até calado. Num grupo de amigos, né? Você desabafou ali e tal, ou pediu ajuda e tal. Agora, externar isso publicamente não resolve. É uma exposição, né? Exposição. Querendo, não vai resolver o problema. Exposição. Aproveitando, pelo menos 11 países
que compõem os Estados Unidos estão a processar o Facebook e o Instagram, acusando essas duas redes, se é que a gente pode chamar de rede social, de deformar o caráter das crianças em seus respectivos países, aliás, estados. Eu sei que nós não temos nada a ver com isso, mas qual é a sua opinião em relação a isso do ponto de vista psicológico? Então, crianças, né, a gente já parte do princípio que são vulneráveis, né? Então, querendo ou não, tem que ter um cuidado, não só com elas no dia a dia, mas com a imagem. Então, é preciso ter preservar, né, essas crianças. Eu não sei qual era o conteúdo, não vi essa informação, mas eu parto do princípio que crianças devem ser preservadas, independente da situação. Eles estão afirmando, entre outras coisas, usadas, né, eles estão afirmando, entre outras coisas, que elas não saem do Facebook, do Instagram, esquecem que tem família, esquecem que tem as crianças a aula, usando, esquecem, né, que tem dever de... Sim. Então, as redes sociais, elas não são indicadas, né, para criança, para começar. Nem ter, quanto mais utilizar. Eu chamo as redes antissociais. Porque não tem filtro, né? Lá ela pode ver muitas coisas que o cérebro dela não está preparado para lidar com aquilo. Olha, eu sei que nós precisamos disso, precisamos sim. Mas eu digo às vezes, em tom de brincadeira, quem não quiser se comunicar comigo, mande mensagem nas redes sociais que eu não vou ver mesmo, então não vamos falar. Quer falar comigo? Ligue, faça o telefone. Porque senão o cara não vai fazer nada, a não ser responder mensagem. Sim. Não faço isso. Você quer se comunicar, não quer se comunicar comigo, mande mensagem nas redes sociais, que aí eu não vou responder mesmo, fica por isso mesmo. Ainda bem que o Xandão passou a faca do meu Instagram. Eu só uso em alguns momentos aqui para divulgar alguma coisa aqui. Também não estou preocupado em conquistar seguidores, né? Deixa para lá. Tem um objetivo, né, com as redes, né? Sim. Específico. Acho fundamental. Agora, o problema é que elas são usadas de forma indevida. Infelizmente. É verdade. E aí é que mora o perigo. Sim. Tem alguns pais hoje arrependidos de terem comprado os telefones modernos para as crianças e agora as crianças estão presas. E está com dificuldade de retirar. Muita dificuldade. Vão arranjar confusão. Né? Aparece gente lá com esse problema? Sim. E aí, professor? É quase 100%, né? Que a rotina acaba... A questão das redes sociais, dentro da rotina da pessoa, acaba levando muito tempo. A pessoa perde tempo ali que não percebe. 1, 2 horas, quando vê, já está inundado de informações. O cérebro não consegue filtrar, acaba pegando tudo. Isso dá um acúmulo, né, na mente, aí depois não entende porque está ansioso, porque o pensamento está acelerado, porque isso reflete nos seus valores, nas relações sociais. Às vezes vê uma cena, um exemplo, o homem vê uma cena ali. Tem muitos vídeos no Facebook de traição, a mulher traindo, não sei o quê. Aí o homem tá olhando ali, segue não tá nem passo. Pensando, aí já fica aquela, né? Se for uma pessoa insegura, já também fica seguir inseguro, aí já fica duvidando da sua mulher, desconfiando. Então, isso, querendo ou não, atinge negativamente. O cara tava pilhado, recebeu uma mensagem, né? Sua mulher tá lhe traindo, não abra o arquivo. Aí o cara foi bater na mulher. Era uma fake, tinha nada a ver. E tem aqueles casos também que o cara fica acostumado a ver aqueles vídeos das mulheres super bonitas e tal, e aí perde o interesse pela dele. O casamento vai para o espaço. Exatamente. A vida e dele, nós estamos falando de pessoas adultas, né? De crianças não, de adolescentes não, de adultos. Quanto tem, né, pessoas, homens, eu vou falar homens porque quem está falando desse Tem uma doença que vocês chamam isso aí? Tem uma... Da pessoa, qual? Sim, o cara fica ligado demais nos vídeos e aí esquece da realidade. Virou mania. É um pensamento distorcido, né? Sim. A gente chama de pensamentos disfuncionais. Disfuncional. Né? Que não consegue discernir o que é certo, o que é errado, o que é real, e o que é virtual. Exatamente. Isso compromete, né, a saúde total do homem, os relacionamentos, a vida profissional, pessoal. Vida conjugal social. Né? Exatamente. Agora, a gente precisa separar o que é ruim e o que é bom na internet. Eu atualizo minha coluna na hora que eu quero, em qualquer lugar.
Eu não fazia isso antes, a gente faz isso agora. A senhora tem as teleconsultas? Sim. A senhora usa as redes sociais, usa a mídia como forma de chegar mais longe e sem muito custo, né? Aí eu pergunto, o atendimento tem a mesma eficácia? O online? Sim. Tem, sim. Tem. Hoje, atualmente, 80% dos meus pacientes são online, né? Por várias questões, comodidade, né, o tempo. Não vai se arriscar no trânsito, Exatamente. não vai gastar pneu, não vai gastar peça do carro, não vai queimar combustível. Tem um lado social e ambiental também, tudo isso, né? Exatamente. É? E econômico. É econômico. E tem eficácia. Sim. É legal. Tá. Só para fechar melhor esse ponto aí. O que fazer, nesse caso, para que essas crianças voltem a ter uma vida normal? Essas que estão ali, fissuradas no Instagram, no Facebook e outras redes sociais. Certo. Nos grupos de WhatsApp, no Telegram, ou Telegram, como queiram. Eu sempre insisto na questão de você ter uma rotina de qualidade. E para a criança é fundamental. Né? Ter aquela rotina. Tem que ter limite. Tempo para tudo, né? Para tudo existe tempo, há tempo para tudo. Então, inclusive, para o lazer, essa criança pode ter, sim, o seu momento de assistir, claro, um conteúdo para a idade, né? Supervisionado pelo adulto. Mas a rotina é essencial. Então, a psicoeducação, que dá para trabalhar isso na terapia com a criança junto com a família, dá para alinhar, colocar essa criança, entendeu? Para ter uma vida mais saudável, de acordo com a sua rotina e retirar alguns hábitos. É questão de hábito, né? Você vai, pratica e se torna um hábito. Tira o que não é saudável e insere os que são saudáveis. Os especialistas em questão comportamental na internet aparecem dando solução para todos os problemas, minimizando, achando que aquilo ali é a coisa mais natural, mais simples do mundo. E não é bem simples assim, né? Não é. É um processo, melhor, né, estabelecer regras antes do que ter que cortar tudo depois. Exatamente. Mas se não estabeleceu, ainda há tempo. Até que se torne adulto, né? E essas experiências possam interferir futuramente nas relações, no desenvolvimento dessa pessoa, né? Dessa criança. E olha que a gente não entrou no outro assunto, não menos complicado, aliás, muito mais complicado, que é a exposição que essas crianças e adolescentes estão na internet. Vítimas, inclusive, dos vagabundos, dos malandros que se aproveitam desse momento. É verdade, isso é preocupante. Para colher algo que eles bem entendem. Eu noto isso entre os pais que me procuram, a preocupação desses relacionamentos online, né? Tem bastante, por grupos, os adolescentes não estão mais se relacionando tanto fisicamente, conhecendo, mas online. Sem falar naquelas quadrilhas especializadas isso dá abertura, né? Em chantagear as pessoas, em obter dinheiro na marra, na pressão psicológica. Tem gente que se mata. Muda de endereço, larga o emprego, larga tudo, larga a família. Passa a ter uma vida totalmente infeliz. Né? Exatamente. Conversei aqui com a doutora Eline Alves, psicóloga. Querendo acrescentar algo, doutora, fique à vontade. Eu quero agradecê-la mais uma vez e desejá-la um feriadão feliz. Certo, obrigada. Então, o que eu posso falar para os homens, né? Que se perceber que não está bem, que não consegue suportar, não precisa ter medo, né, de se sentir vulnerável, porque não precisa estar todo tempo forte, ser forte todo tempo, e se cuidar, né, o autocuidado, ter um olhar para si, priorizar os seus valores, ter um olhar para as suas prioridades, não só para o outro, fazer tanto para o outro, mas primeiramente para si, para depois poder cuidar do outro, da sua esposa, dos seus filhos, enfim, de modo geral. Só lembrando que a doutora Eline também atende particular e atende também via Medprev Rio Branco, é isso? Sim. Fica à vontade aí para divulgar as suas redes sociais, então os números para contato. Certo. Ok? Certo. Meu Instagram é psicóloga.elinealves. Telefone para contato, né? Para agendamento é 8114 4989. 8114 4989. 4989. Isso.
E pela Medprev você atende manhã, de tarde, à noite, como é que é? A gente faz o agendamento, mas é de manhã, de tarde e aos sábados pela manhã. Agenda... E online também. Legal. Sucesso, então. Obrigada. Um prazer. Parabéns aí pelo trabalho. E assim a gente encerra o programa de hoje, desejando a você um feriadão de paz, de harmonia, de muita curtição, mas sempre sem exageros, ok? A gente se vê amanhã na sexta-feira, se Deus quiser. Tenham todos uma ótima tarde e até amanhã.